meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui trazendo a nossa série, Provérbios, um livro de sabedoria, um livro inspirado por nosso Criador, nosso Deus, que contém diversas orientações práticas para o nosso dia a dia. Já consideramos aqui nessa série Provérbios capítulos de 1 até o 5, e aí na descrição desse vídeo vai estar os links para você assistir também os outros, que é um resumo, uma síntese do que cada capítulo está dizendo, Então, o capítulo 6 do livro de Provérbios diz basicamente para nós, dos versículos de 1 a 5, traz para nós alguns conselhos que são magníficos, que nos mostra, por exemplo, a importância de nós prestarmos fiança ou cumprirmos os nossos acordos comerciais, por exemplo. Então, se nós fechamos acordo com alguém, se estamos em dívida com alguém, nós devemos nos apressar em quitar essa dívida, fazer um acordo, tentar conversar com a pessoa. E o texto até diz, aqui no dos versículos de 1 a 5, fala para nós, se for necessário, nos humilharmos e suplicar ao nosso próximo, se nós estivermos em dívida ou se o nosso próximo estiver devendo a nós e nós estivermos em necessidade daquele recurso que foi emprestado. Então é um ato de sabedoria, Quando nós temos credibilidade por cumprirmos os nossos acordos, as portas geralmente ficam sempre abertas. Pessoas que são caloteiras, que pegam emprestado mas não pagam ou fingem que esquecem, acabam caindo em descrédito e perdendo muito. Não só para com os seus mais achegados, mas principalmente se for no âmbito comercial, no mundo do comércio. Dos versículos 16 ao 19, contém aqui 7 coisas básicas que são detestáveis para o nosso Criador. Aqui do versículo 17, por exemplo, fala algumas práticas ou algumas atitudes, características que devem ser desprezadas, que devem ser rechaçadas por nós, que não devem fazer parte do nosso caráter em hipótese alguma. Então, capítulo 6 de Provérbios, versículo 17 em diante, diz, olhos arrogantes, uma pessoa que é arrogante, soberba, língua mentirosa, olha só que coisa terrível, mãos que derramam sangue inocente, pessoas agressivas, violentas, coração que planeja tramas perversas, pessoas que vivem de intrigas, vivem criando probleminhas, beligerantes, pés que rapidamente correm para a maldade, aquelas pessoas que não pensam duas vezes, agem por impulso para fazer o que é mal, ou seja, dão vazão aos nossos sentimentos pecaminosos, cuja inclinação maior sempre é para o errado, na maior parte do tempo. A testemunha falsa que só fala mentiras, aquelas pessoas que vivem à base de calúnias ou que não sabem todos os fatos e para apoiar alguém da sua preferência, prefere a mentira do que a verdade, porque poderia talvez constranger alguém ou por exemplo, se é uma organização que a pessoa defende, ela prefere mascarar a verdade ou viver na mentira do que expor que a organização que ela defende é mentirosa. Ou o seu chefe, ou o seu ente querido, o seu familiar, quem quer que seja. Então, testemunha falsa que fala mentiras. E todo aquele que semeia discórdias entre irmãos. Pessoas que ficam criando picuinhas, falando mal de um para o outro, fazendo fofoquinhas, são práticas detestáveis aos olhos do nosso Criador. Então, se nós temos algumas dessas características, ou todas, ou pelo menos uma, então nós devemos lapidar a nossa personalidade, o nosso ser, o nosso íntimo, para que ele se aproxime daquilo que agrada ao nosso Criador. Os versículos 20 ao 24 mostram a importância de nós sermos criados à base dos princípios bíblicos, e isso pode nos proteger contra as armadilhas da imoralidade sexual. E daí a importância de nós ensinarmos os nossos filhos, de nós não negligenciarmos a doutrina, ensinar os nossos filhos. Porque o que existe de podre no mundo não está no gibi, São propagandas, são músicas, estilos de danças, estilos de roupas, comportamentos,
pessoas famosas que são vistas como exemplos, formadores de opinião. Tudo isso aí, para o jovem que está criando a sua personalidade, ainda está descobrindo quem realmente ele é no seu ser, são perigos que os pais amorosos devem proteger. Não mascarar o mundo, mas mostrar para eles quais são os benefícios de andar de acordo com o que a Bíblia realmente ensina. Por isso que no versículo 20 diz assim, meu filho, obedeça ao mandamento do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Então você que é jovem, atente-se a isso, aos conselhos sábios dos seus pais, né? Se os seus pais respeitam a Bíblia, ou se você percebe que os seus pais respeitam a boa moral e a boa conduta, ouça com atenção os seus conselhos e acate-os, porque eles são amorosos. Diz aqui, amarre esses conselhos sempre no seu coração, coloque em volta do seu pescoço, como se fosse um lembrete constante, de modo que você estivesse sempre vendo, lembrando daquilo. Quando você andar, eles o guiarão. Então acate os conselhos. Quem é o pai mais amoroso que existe, além do nosso Criador? O nosso Criador, Jeová, o nosso Deus, o autor das Escrituras, quem inspirou esse livro de Provérbios, nos dá conselhos amorosos aqui na sua palavra, que só nos conduzem para o bem. Ninguém viverá triste ou infeliz se seguir os princípios bíblicos, mas do contrário, não é verdade, né? Se a pessoa, aliás, ao contrário disso, é verdade que a pessoa vai viver infeliz se ela não seguir os conselhos da Bíblia. Por isso, diz aqui o versículo 23, pois o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz, e as repreensões da disciplina são um caminho para a vida. Filhos ou jovens que vivem sem regras, que os pais acham que estão sendo bonzinhos por não impor limites, esses podem talvez viver uma certa liberdade de aparente felicidade, mas o futuro deles, infelizmente, isso não é um desejo, né? Não desejamos que isso aconteça, mas inevitavelmente, inadvertidamente isso vai acontecer, porque é o ciclo dos acontecimentos. Quem não segue a disciplina contida na palavra de Deus e que vive sem limites, sem disciplina correta, sem restrições amorosas, que faz o que bem entende, cujos pais não disciplinam na medida certa, esses infelizmente caminham para a morte, quer física, quer espiritual. Então, se amamos os nossos filhos, nós devemos discipliná-los corretamente com amor, dar orientação, conversar com eles, mostrar qual o caminho certo a seguir. Naturalmente a escolha é deles, mas nós devemos fazer a nossa parte em dar instrução, e a melhor instrução que existe é a contida na palavra de Deus. Esse é um breve resumo do capítulo 6 do livro de Provérbios que eu queria compartilhar com vocês nessa série Provérbios, um livro de sabedoria. Aguarde então os próximos vídeos. Até lá!